Ô, Cris, você tem a mesma impressão do mestre Eduardo Ávila? O Atlético acabou achando o gol logo no comecinho do segundo tempo, né? Aos 2 minutos, um cruzamento do Scarpa, que mais uma vez não apresentou um bom futebol. Teve um chute dele que deu trabalho para o goleiro do América, mas ainda é muito pouco. Teve um lance dele aos 28 minutos do primeiro tempo, que ela perde uma bola bizonhamente no meio, né? O Saravia, eu acho que ganha essa bola, eles correm na velocidade pelo lado direito, ele recebe essa bola e praticamente tropeça. Ele se embola com a própria bola e a bola acaba E a saindo bola sai. até para escanteio. Teve esse lance. Mas aos 2 minutos, ele faz o cruzamento, a defesa corta, o Paulinho domina na coxa e fuzila, empatando o jogo. A partir daí o jogo ficou aberto, ficou um bom jogo, igual o Eduardo está falando. Mas, aos 21 minutos, o Jacaré realmente acerta esse golaço no ângulo direito do goleiro Everson, e mais uma vez fica aquela coisa, o Atlético julgando ali com o regulamento debaixo do braço, faltando ainda pelo menos 30 minutos, né, porque foram muitos acréscimos, ou seja, para um time da qualidade do Atlético se colocar e se sujeitar num futebol desse, sem nenhum tipo de repertório, sem nenhum tipo de agressividade depois disso, sem nenhum tipo de. Antes do gol do Jacaré, até teve uma tabela, né, que há muito tempo não tinha, né, entre Hulk e Paulinho, quase saiu um gol contra. Mas criando muito pouco, né, Cris? Você viu o jogo dessa mesma forma também que eu e o Eduardo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uma pergunta para os meus dois queridos amigos. Em algum desses jogos que o Rubens entrou no segundo tempo na posição ofensiva, em todos os jogos o time melhorou. Então, como é que ele pode ser um reserva? É E verdade. muito. Você pega a Verdade. valência dele com o Igor, eu não acho o Igor um mau jogador, tá? Antes que a gente comece também a pegar o pé porque a gente gosta mais do outro, a gente Verdade. anule a possibilidade do Igor jogar no Atlético. Ele é um bom jogador, mas absolutamente o Rubens tem sido um dos melhores jogadores do Atlético. Eu lhes diria até que se nós estivéssemos trabalhando só a meritocracia, até mesmo no lugar do Scarpa, o Rubens deveria estar jogando. Ele tem jogado melhor do que o Scarpa, por exemplo. Verdade. Se for levar em consideração a Né? meritocracia, Não seria. estou dizendo, eu não tiraria o Scarpa, eu acho que o Scarpa precisa ter sequência. Mas, assim, se há um jogador no Atlético que não deveria sair de jeito nenhum, esse jogador chama-se Rubens. Porque ele é um jogador valiosíssimo. É raro nós arrumarmos um jogador que tem uma capacidade de marcação como ele tem. Porque ele é muito bom marcador, principalmente aquela marcação mais agressiva, que é, ao mesmo tempo, um jogador rápido e habilidoso e que otimiza um dos melhores laterais do Brasil, que, quando não tem um parceiro ali, se reduz a um lateral mediano, que é o Scarpa, ou que é o Arana, quer dizer. Né? O Arana, sem um parceiro, ele acaba se tornando um lateral comum. Os melhores momentos do Arana foram sempre com algum companheiro, ou o Keno, não é? Ou outros jogadores que caem por ali. Então, você não pode abrir mão de uma das características mais interessantes que esse grupo do Atlético tem. Né? E outra coisa agora, mesmo que não colocasse o Rubens, vamos deixar o Rubens para o segundo tempo. Então, deveria ter colocado o Alisson, né? Por dois motivos. Um deles é que o lateral esquerdo do América, que depois acabou saindo, mas é um dos grandes pontos de desafogo do América. Então, ele ficou livre para poder subir, porque quem estava caindo ali era um jogador muito mais lento do que o Alisson, né? Então, você não prende os laterais. É assim, são coisas que a gente não consegue entender. Mesmo que você entrasse com o regulamento debaixo do braço, Bolivar, para jogar pelo contragolpe, é necessário você ter jogadores rápidos para contragolpear. Os jogadores lentos, nem contragolpear você consegue. Né? Então, acho assim, olha, eu sempre bato nisso, algumas pessoas exageram. O Atlético tem um técnico
da década de 90, que não evoluiu absolutamente em nada e que, apesar disso, consegue bons resultados, porque um time como o Atlético, se você se organizar defensivamente com as peças que você tem, eventualmente você vai ganhar jogos. É lógico que vai ganhar. Mas, poxa, não tem nada, nada taticamente. Tomou um passeio com um menino de 35 anos, que é o técnico do América, que tem mestrado em Portugal, Sim. Né? Que é um estudioso, professor de educação física, que, com material muito inferior ao dele, equiparou times que não estão no mesmo patamar técnico, nem financeiro, nem estrutural, nem de torcida. E o Filipão vai sempre lá dizer que futebol é 11 contra 11, que é assim mesmo, um dia você ganha, um dia você perde. Ué, se fosse para isso, então para que pagar uma fortuna para ele, para ter um elenco tão grande, se basta colocar 11 contra 11 e esperar quase como uma loteria. Entende? Só a última coisa que eu venho aqui, eu estou vendo aqui no nosso chat alguns colegas falando, que também nós temos uma diretoria também muito omissa em determinados momentos, né? E o Atlético precisa parar com essa blindagem, porque ninguém coloca a cara, ninguém vai lá. O técnico, grosseiramente com a torcida o tempo todo, ninguém vai lá chamar a atenção do seu funcionário. Porque se eu sou dirigente do Atlético e o Filipão faz o que ele faz, toda hora com a torcida, toda hora com os repórteres, eu, como chefe dele, chamaria atenção. Porque não é possível um negócio desse. Ô, Cris, você chamou a atenção aí, dando todos os créditos, eu vou passar a palavra para o Eduardo, que quer falar também, sobre o Cauã e por esse trabalho espetacular que fez. O próprio Hulk, na entrevista dele na saída do campo, admite que o América foi o que praticou o melhor futebol na primeira fase, né? E acabou dando o azar de pegar o Atlético. Claro que tem uma camisa muito pesada, um investimento muito maior, e acabou revertendo aquela vantagem que o Coelho tinha, e hoje jogou claramente com o regulamento debaixo do braço. Eu quero ouvir a opinião do Eduardo, que queria falar, mas antes eu quero registrar, Eduardo e Cris, se vocês me permitem, a participação da nossa audiência. Estão ligados aqui conosco, são exatamente 10 horas e 18 minutos, aí em BH, 2 horas da manhã e 18 minutos aqui. O Bruno Freitas, por exemplo, eu acho que ele concorda com a gente. Obrigado, Bruno. Bolivar, boa noite. Vim aqui só para prestigiar com o like. Obrigado, Bruno. Mas já estou indo. O Filipão tem o dom de estragar meu dia e amanhã a batalha recomeça. Um abraço. Um abraço, Bruno. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pelo like. Uma ótima, abençoada e produtiva semana para você. José Júlio está falando, a América engoliu o Atlético. Concordo com ele, nós concordamos, José Júlio. Obrigado pela sua participação, pela sua mensagem. Ao grande Peter Brand, que é um parceiro do canal do Bolivar, está sempre comigo, cuidando de tudo, das redes sociais, do TikTok. Um abraço, Peter. Tamo junto. Vamos nos falar essa semana. O Nilson Silva, falando o seguinte: boa noite, meu amigo Bolivar. Passamos para a final, mas precisamos jogar muito mais se quisermos ser pentacampeão. Hoje era só colocar o Rubens na esquerda e o Alisson aberto na direita e pronto. Concordo com você. E a maioria da massa vem vendo isso. E o Filipão, de uma forma insistente, vem, de alguma forma, no jogo passado, ele havia montado o Atlético muito em função disso, né? Com o Alisson começou jogando, depois entrou o Rubens, e é impressionante como esses dois atletas, quando entram, mudam o patamar do jogo, é isso que o Cris vinha falando, então não dá para justificar, e não estamos falando mal do Igor Gomes, mas, de fato, o time cresce muito mais, tanto com o Alisson na direita, como com o Rubens na esquerda, que pelo menos quando entrou, tem entrado a segunda vez na meia esquerda, que é a que ele prefere, né, fazendo e alternando ali com o Guilherme Arana. O Elton Silvestre está aqui, ranzinza, mal-humorado, treina muito mal o Galo. Classificação não merecida. A torcida do Galo está na bronca, apesar da classificação, que realmente não vê evolução. O Nilson Silva está falando, Nilson Silva de Vazante. Valeu, obrigado, Nilson, obrigado pela participação. Tá, o Edson Vieira também, por favor, representa a torcida. Não apoia esse treinador horrível. Nós estamos falando que nós estamos vendo, né, Edson?
Tá aqui, o Thiago Rocha também, mais uma participação. Os meninos estão esperando o Galo sair da Libertadores para mandar esse senhor embora. Vaza, Filipão. E o Marcelo Silva, fora Filipão. Treinador arrogante e soberbo, mal educado e prepotente. E a última participação, daqui a pouco eu registro mais, é uma mulher. Eu gosto sempre de ter essa audiência qualificada do nosso público feminino também, a Vera Lúcia. Não é qualificado por esse futebol, falando e cornetando esse time do Filipão. Obrigado pela sua audiência, faça como eles também, mande sua mensagem para cá que eu vou ter prazer em registrar. Tá legal? Estamos ao vivo aqui no canal do Bolivar. Se não é inscrito ainda, faça a inscrição, ative as notificações e fique por dentro de tudo que rola. Mestre Eduardo, o Cris estava falando, você ia fazer uma parte em relação àquela situação. Fica à vontade, a palavra está com você. O Cris falou, e falou muito bem a questão da entrada do Rubens. O Arana, as melhores partidas dele nessa temporada, que hoje é a nossa 10ª partida, foram as 8 da fase de classificação e as 2 das semifinais. As melhores partidas do Arana foram com o Rubens naquela posição ali na frente. O Rubens é reserva do Arana. Não, não é. Nós não temos o reserva do lateral esquerdo. O Rubens, a posição dele é na frente. E Isso. Não só o Arana cresce com a presença do Rubens, o time do Galo cresce e cresce muito. Isso está comprovado, isso tá visível a quem quer ver. O Filipão que não quer ver, ele prefere esse confronto, essa coisa mesquinha, boba, idiota, imbecil de ficar confrontando com o torcedor. Gente, o torcedor é sábio, o torcedor sabe o que quer. O torcedor corneta muito, eu, Eduardo, corneto pra danar, falo muito mesmo, mas o consenso, a voz do torcedor atleticano é na contramão do que o Filipão tem feito. Então não adianta ele ser ranzinza, chato, mal educado, enjoado, o que ele quer que seja, que parece que faz questão de ser, de fazer esse tipo. Não adianta ele ser, porque o torcedor tem a consciência do que quer. E o torcedor quer o Penta, quer Libertadores, quer Brasileiro, quer a Copa do Brasil. E com esse futebolzinho medíocre que o time dele está apresentando, nós vamos morrer no mesmo caminho. O América hoje merecia a classificação para a final. Nós chegamos à final do Mineiro pelo regulamento. O América fez mais pontos na fase de classificação e o América jogou muito mais do que o Galo hoje. Mas muito mais. Nós jogamos com o regulamento à mão. Eu não estou acostumado, na minha condição de atleticano de arquibancada, eu não estou acostumado a jogar regulamento à mão, não. Por exemplo, Copa do Brasil 2014, nós fizemos 4-0 aqui na semifinal e também na final. E fomos jogar no campo do adversário, ganhamos 2 jogos. Ganhamos do Fortaleza lá na semifinal, ganhamos do Atlético Paranaense, que foi o jogo do título. Então esse é o atleticano que o Filipão não conhece. O Filipão, ele vai para as entrevistas, ele exalta o adversário. O América jogou bem, o América é um grande time, o Tombense é um grande time. Grande time é o meu, Filipão, grande time é o meu Galo. Então você, por favor, faça esse time jogar como jogou em 2021. O Cris lembrou muito bem aí, o Cuca chegava e assumia. Por que você não pode assumir? Porque você é campeão mundial? Porque você é o Filipão? Ora, meu amigo, se é essa a sua lógica, não é o que nós estamos querendo aqui, não. Agora, só uma coisinha final aqui, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aí. A maior deficiência nossa está na lateral direita. O Mariano, que está lá, foi pro o departamento médico, não voltou até hoje. O Filipão até respondeu. O Filipão respondeu, falou que a questão física. Falou sobre isso. Aí joga o Saravia. Joga o Saravia que ele está acima do Mariano, na minha concepção. Mas ele é muito estabanado, ele é muito estranho. Ele tem uma. O Vitinho jogou um tempo contra o Democrata ano passado e alguns minutos recentemente contra o Ipatinga. O que eu estou querendo chegar é o seguinte: o América não cansa de lançar lateral direito. O Danilo foi embora por uma fortuna. Aí apareceu o Arthur. Foi embora por outra fortuna. E apareceu esse menino, Marcos Teixeira. Ele é muito, mas ele é muito melhor, ele é muito superior a qualquer lateral do Galo. Vamos pegar esse menino, trazer ele para jogar a Série A, não deixa ele disputar a Série B, não. Traz ele para o Galo. Ele é melhor do que os nossos todos. É só isso para fechar, porque já são 2 e tanto da manhã aí, hein?
Não, mas sem problema, você está fazendo uma boa observação. É impressionante como é que o Coelho revela jogadores e É, vendeu muito bem o Danilo. Demais. E de E fato, o Arthur também. o Arthur também, realmente mais um grande lateral. E é isso, né, Cris? Eu acho que é senso comum a massa do Galo aqui. Eu estou dando uma lida aqui e vou registrar mais participações, mas todo mundo achando que o Atlético realmente não fez o que merecer. Jogou com o regulamento debaixo do braço, venceu bem e tal, mas de fato está devendo e devendo muito, né? Um futebol realmente que, como a gente vem dizendo desde o início da live, apesar da classificação, o sentimento é de preocupação pelos desafios muito maiores que estão por vir, né, Cris? sem dúvida. Esse lateral direito do América, o Matheus Henrique, ele originalmente ele era um jogador de meio de campo. Ele jogou no América toda a categoria de base dele como um volante. E ano passado, quando o América teve ali alguma dificuldade, ele foi adaptado e mais um mérito do técnico do América que viu características desse jogador para colocá-lo ali na lateral direita. É um jogador forte, alto, né? E, gente, pelo amor de Deus, eu não quero pegar no pé, não quero ser insistente, são nossos jogadores e nós sempre precisaremos apoiá-lo. Não estou falando que a torcida do Galo pode sair vaiando, mas os dois laterais do Atlético não têm a menor condição de jogar no Atlético no patamar que o Atlético se encontra hoje. O Mariano, com seu passado maravilhoso, não tem mais condição física. E o Saravia, apesar de toda a sua energia, não tem a menor estabilidade. Ele é um jogador totalmente irregular, raçudo, que quando vai bem faz no máximo o papel de não atrapalhar. Mas para um time que pretende, que coloca essa banca toda, de que que vai disputar tudo, não ter nenhum lateral direito razoável nesse ponto, porque a gente fica com a memória do Mariano, mas não dá não, não dá não. E no Campeonato Mineiro mesmo, nós podemos citar vários laterais direitos melhores que nós temos, inclusive do Cruzeiro e do América, todos dois. O Willian também é muito melhor do que os nossos laterais. O Atlético foi lá, pegou 3 milhões de reais, contratou um reserva do time colombiano, no campeonato fraquíssimo, né? E podia ter usado esses 3 milhões para contratar um titular para o time dele, não é? Vocês concordam comigo? Quer dizer, você contrata promessa é importante, reserva gente para o elenco é importante. Mas se falta ainda jogador para ser titular, né? O time do Atlético sem um lateral direito, ele fica um time manco. Pelo menos é o que eu penso, né? Não significa que eu tenha razão. Mas eu acho que o Atlético, nessa lateral, nós precisamos repensar isso aí para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores e para a Copa do Brasil. A verdade é que o coletivo veio muito mal esse ano, né? O Paulinho chegou até a fazer gol no jogo semana passada e voltou a fazer novamente. Aos poucos vai se soltando. O Hulk também, né? Teve a melhor, praticamente a única oportunidade do primeiro tempo. Numa falha do goleiro do América, que a bola sobra, ele bate firme e o zagueiro do América tira de cabeça em cima da linha. Mas é o que nós falamos, muito pouco no primeiro tempo. Aí o Atlético acha esse pouco no jogada do Paulinho. Depois que o Jacaré vira o jogo, não, faz os 2-1, como o Eduardo lembrou, né, que aí o jogo estava até com algumas alternativas, teve até tabelinha e tudo mais. O Atlético só vai ter uma chance aos 41, ou seja, 20 minutos depois, tomando sufoco, jogando recuado, sem saída, né, tentando gastar o tempo, que é um contra-ataque, até uma jogada bem tramada, que a bola sobra para o Scarpa, que, como nós falamos, ainda não se encontrou, até porque o Filipão ainda não achou a posição dele. Ele começou na posição, com 5 minutos o Filipão já estava invertendo, ele com o Paulinho e tudo mais, então fica uma situação complicada. E aí o Scarpa chuta por cima isolando. Aos 43 do segundo tempo, o Benítez costura ali pelo lado direito, leva a marcação inteira, leva uns 3, 4 e cruza para o Everson tirar. Eu falo o seguinte, o Eduardo, você que estava na Arena MRV,
qual era o sentimento na arquibancada lá. Esse gol do América estava muito próximo, né? Eu imagino que estava todo mundo muito apreensivo, tendo em vista a passividade do Atlético e de esperar simplesmente o jogo passar e gastar o tempo. Porque se o América acha um gol ali, a vaca ia pro brejo, né, Eduardo? Muita tensão, Bolivar. Tinha muita tensão mesmo. No lugar que eu estava assistindo o jogo e mesmo no semblante ali das cadeiras que ficavam embaixo ali. Porque 2 gols de diferença daria América, que era um negócio assim inacreditável, inaceitável antes do jogo que pudesse acontecer isso. Mas o América mereceu até fazer esse terceiro gol, que seria o segundo de vantagem. Então foi assim, quando o juiz deu 7 minutos de acréscimo, ai meu Deus, 7 minutos, aí ele dá mais 2. Eu fiquei apavorado, porque eu me lembro de 2021, que nós fomos até campeões na final contra o próximo adversário da mesma final. Eles classificaram para as fases ali, e fazendo gol 50, 52. Eu me lembro que um jogo contra o Democrata, o juiz deu X minutos de acréscimo, continuou empatado. Deu mais 2 minutos de acréscimo, continuou empatado. Deu mais 1 minuto, aí saiu o gol da vitória. E eles ganharam vários jogos dessa maneira. Eu falei, poxa, mas será que vai repetir a história de 2021? Porque foram 7 longos minutos, depois mais 2, aí virou eternidade. É que você tá com o olho no campo, outro no relógio, porque o relógio do Independência apaga, né? Um dos campos apaga na prorrogação. Aí você fica com o olho no relógio outro campo, e o jogo nunca acaba. Aí, a hora que acaba ali, o time na verdade foi pra cima do juiz, pô. Quem tinha que ter ido pra cima do juiz éramos nós, mas nós classificamos e tava comemorando. Achei o juiz Exato. muito ruim. Acho que explica, justifica essa péssimo mesmo, confuso, inseguro. E quando eu voltava para casa, que eu estava ouvindo o rádio, eu ouvi o comentarista de arbitragem que nos tirou o título de 99 elogiando o juiz. Aí que eu achei o juiz pior ainda. Marcelo de Freitas. Eu vi ele fazendo esse tipo de elogio mesmo. Agora, verdade seja dita, Eduardo, ele não comprometeu no resultado da partida. Né? Pode ter invertido uma falta ou outra e tal, uma situação ou outra, mas não interferiu no resultado da partida. Confuso, E eu muito acho também que confuso. não existia. Eu acho também que não existia motivo para tamanha reclamação. Nós estamos ao vivo, sempre gosto de frisar isso, por isso mande sua participação. Vou registrar mais algumas aqui e vou fazer mais uma rodada para a gente caminhar para o final desse pós-jogo de América 2, Atlético 1, e ainda assim o Galo classificado, o Galo que vai em busca do pentacampeonato e chega à sua 18ª final consecutiva. Deixa eu registrar aqui, por exemplo, eu registrei a Vera Lúcia, ela está falando, sou o Galo, mas o Galo está ridículo, de dar dó, pena, fora Lembrando, Filipão. Bolivar, Diga. sem te interromper, só lembrando o seguinte: 18ª final consecutiva que nós fizemos com a América algumas vezes, com Caldense, com Ipatinga, com Tombense. Os Palmeiras. adversários foram diversos, foram 5 adversários diferentes, tá bom? Perfeito, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Inclusive o Tombense, né, que foi semifinalista e acabou ficando pelo caminho depois de uma boa campanha. É impressionante como é que o Tombense tem sido campeão do interior e tem tido boas campanhas do Campeonato Mineiro. O Leonardo Bruno de Araújo está aqui de Dublin, o futebol está muito pobre, o elenco é bom, mas falta padrão de jogo para ganhar títulos assim no futebol de hoje, é meio de tabela no Brasileirão. Um abraço aí para o Leonardo de Dublin, que está ligado, está mais ou menos no fuso horário meu aqui. O William, sou Galo, mas está ridículo, a turma está na bronca, o William Silvestre, o Bruno Silva, o Edson Vieira, vamos tomar 2 goleadas. Não fale isso, Edson, não fale isso, mas não está legal. O campeão está aqui, maravilhoso, é demais. Esse senhor não pode mandar assim. Falta um jornalista com pulhão para contrapor esse senhor, esse técnico. Está falando do Filipão. Obrigado pela participação de sempre, viu, campeão? Está sempre ligado aí, obrigado mesmo. O Thiago Rocha está aqui também, o Gustavo César, Tamires Gomes, o Jean Santos, Luiz Soares, Paulo Campos, o Edson Vieira, o Gomes e Gomes, o Alex Adam, o Bruno Silva, o Beto. Está falando que está preocupante, Bolivar. Desde 2010 que o Galo não sofria mais que 2 gols em jogo frente ao América, é verdade. E desde 2001 que o Galo não perdia de 2-1
os gols para a diferença de 2 gols de diferença do América. É verdade, no retrospecto dos últimos 30 jogos, já eram 20, eram apenas uma vitória do América, que volta a vencer depois de quantos anos? Foi no jogo de ida da final do Mineiro de 2016. Ou seja, era um tabu muito grande que o Coelho quebrou, apesar de não ter conseguido chegar à final. Sim. O Ivar Maciel está aqui também, o Júlio César Pereira de Freitas. Depois de cada jogo, a vida continua. E não pode ser ceifada por causa de um jogo de futebol. Claro que não. Aqui falando aqui o Juninho, atleticano, está falando fora Felipão, está na bronca, o Loureiro Paulo Silva, enfim, um galo doido, Rubens entra, muda o jogo. Forma dele de jogar, no pensamento do Felipão, é sorte dele. Ô Cris, e nós estamos encaminhando então para o final desse pós-jogo de América 2 Atlético 1, mas eu quero saber qual é a sua expectativa para as finais mineiras que serão julgadas nas datas do dia 30 de abril e dia 30 de março e dia 6 de abril, porque semana que vem tem a tal da data FIFA, né? O Brasil fazendo os amistosos, então o Atlético vai ter pelo menos 14 dias para o Filipão encaixar esse time, o que ainda não fez. O Atlético completou a 10ª partida em 2024, sendo 3 derrotas, né? Perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o América hoje e perdeu para o Patrocinense, né? Empatou com o Tombense e venceu os outros jogos, mas com um futebol muito abaixo. Qual é a sua expectativa? Você acha que nesses próximos 14 dias dá para o Filipão, com todas essas contestações que a gente vem fazendo, montar um time para finalmente vencer um clássico na Arena MRV, Cris? Olha, Bolivar, eu vou te responder com a única resposta que um atleticano pode te dar, acreditando que nós teremos pentacampeões, né? As nossas críticas, elas são críticas aqui internas, já que nós estamos conversando com a massa. Conhecer é muito importante, né? Mas da mesma forma que o Atlético passou pelo América, mesmo não estando bem treinado, acredito que passaremos também pelo Cruzeiro, porque nessas horas, elementos como a mística da camisa, a adrenalina que contagia os jogadores, a torcida, né? A qualidade técnica e a capacidade de decisão de jogadores como o Hulk, como Arana, o próprio Scarpa, como o Rubens, como o nosso goleiro. Quer dizer, um time que tem pelo menos 5, 6 peças de altíssimo nível, como o Atlético tem, ele vai chegar sempre com grande chance de vencer. Ela diminui um pouco em relação ao que nós esperávamos, já que nós temos agora, não julgamos pela vantagem, mas mesmo assim, diria que do ponto de vista moral, temos a obrigação de vencer o campeonato, já que temos... E é claro que a imprensa tem muito medo de falar nisso, porque pode parecer uma questão de arrogância, mas não, é uma questão de realidade. Se você tem um elenco com esse custo, né, uma camisa, uma estrutura, e o nosso adversário histórico está em reconstrução, apesar da sua tradição, apesar do respeito que nós temos que ter pela camisa, os patamares são muito distintos. Então, a obrigação de vencer o título é toda nossa, né? Se nós não vencermos o campeonato, o custo será nosso, porque esse é aquele campeonato que você entra com um favoritismo tão grande, e esse favoritismo ele está alinhado com as perspectivas econômicas e também técnicas. Então, continuo acreditando que o Atlético será campeão, mas, até falando aqui, alguns colegas aqui no nosso chat, seremos campeões apesar de sermos muito mal treinados.
Então, não me venham depois com essa história de que foi campeão, o Filipão é o máximo, nós vamos ganhar Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Porque não, mesmo sendo campeão, o trabalho é muito ruim. Teve uma pessoa aqui no chat que disse que a gente não falaria de mandar embora. É claro que antes da final, sem chance alguma, mas se dependesse de mim, o Filipão não começaria o ano de 2024, mesmo com os resultados de 2023. Eu sei que eu sou voto vencido nisso, tudo bem, mas precisamos ter um pouquinho mais de crítica com o Atlético. Né? A imprensa, parece que o Atlético ficou muito blindado em termos de imprensa. Parece que não só o Filipão, mas a diretoria liga-se para muitos repórteres para fazer pressão. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem um colega nosso aqui que disse que o Scarpa joga sem vontade. Não acho que seja o caso. Acho que até ele se dedica muito, ele está mal tecnicamente. Mas, por exemplo, o Scarpa ganhou hoje o prêmio de melhor em campo, na rádio mais importante de Minas Gerais. Quem ganhou o prêmio de melhor em campo? Scarpa. Não, sim. Eu juro. O Scarpa ganhou o prêmio de melhor em campo na Rádio Itatiaia. Olha só. Então, é uma falta de crítica, não é? A gente sabe que ele é bom jogador e a gente espera e vamos ter a paciência, mas pelo amor de Deus, né? O Scarpa que... Dividido com o Jacaré. Dividido com o Jacaré, né? Eu acho até que houve um pedido, acho que do Thiago Reis, um abraço para o grande... Errado. Não, grande Thiago Reis. Ele ganhou, mas eles entregaram, o repórter entregou para o Jacaré, entregou errado o prêmio. Então, por isso que eles pediram o outro. Mas quem ganhou a votação da Itatiaia foi o Scarpa. Lembrando que esse... Pelo amor de Deus, velho. Lembrando que esse troféu da Gerdau, né, que é brasileira de nascimento e mineira de coração, ele é feito pela Metalvest. Quero mandar um abraço para o Luciano do Amaral, que é meu irmão, Lucas Furtado. A Metalvest é uma das maiores fábricas da América do Sul, né? Com CBF agora, Rock in Rio, Lollapalooza. Impressionante a excelência da Metalvest, que é mineira de nascimento e mineira de coração, e faz um trabalho extraordinário, espetacular. Deixa eu saudar todos que estão chegando do canal Alvinegro, do Hoje Tem Galo. Muito bem-vindos a esse pós-jogo de América 2, Atlético 1. Apesar da derrota, valeu a classificação para o Atlético para a final do Campeonato Mineiro, que será jogado no dia 30 de março e no dia 6 de abril. A finalíssima sendo no Mineirão, porque o Atlético ficou apenas e tão somente com a quarta melhor campanha da primeira fase e continua, nós falamos